Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Eu creio no avivamento no Brasil, você crê, querido? Eu creio que pessoas vão entrar por essa porta, eu declaro em nome de Jesus. Pessoas que a gente não vai precisar nem evangelizar, a pessoa vai ter tanta sede de Deus, eu creio nesse momento. E nós estamos vivendo uma crise no mundo, todo lugar tem crise. Estão falando na Europa, a crise da energia, que está faltando energia, vai vir um inverno muito forte. E na Inglaterra já estão decretando que no mês de fevereiro vai ter um apagão todos os dias, pode ser que haja, né, todos os dias, das 4 da tarde às 7 da noite. Imagina um frio, eu sei o que é o frio da Inglaterra. Então estão falando de crises, né? Crise hídrica. As guerras no futuro vão ser por causa de água. Hoje, em Portugal, o pessoal está falando que daqui a 8 anos vai faltar água no Portugal, porque as nascentes dos rios de Portugal são da Espanha. E lá na Espanha estão falando, não, vai faltar água para nós aqui, a gente não vai liberar mais. Imagine o que vai acontecer. Mas essa crise é no mundo natural. Mas a crise que nós vivemos hoje é a crise do óleo. É, pastor, crise do óleo diesel? Não. É a crise do óleo da unção. A crise do óleo, falta de óleo na igreja. Falta de óleo na minha vida, na sua vida. Se nós pudéssemos medir como está o nível de óleo de unção da minha vida. Se tivesse um medidor, né? Como que a gente estaria? Estamos vivendo uma crise, porque hoje tem igrejas que sutilmente, sorrateiramente estão levando um evangelho mentiroso. E não estamos mais buscando. Eu gostaria que as pessoas não se movimentassem, porque atrapalha, irmãos, principalmente na hora da mensagem, né? A gente se prepara, os pastores sabem disso, e eu dependo totalmente de Deus aqui, eu dependo totalmente do Espírito Santo. E como eu disse, eu dependo da unção de Deus, e eu peço a unção de Deus sobre a minha vida, porque com a nossa força nós não conquistamos nada. Mas, pastor, como assim, crise? Eu estou tão preocupado com as minhas coisas, eu estou preocupado, que unção, isso aí, eu relego, isso aí é prioridade, isso aí tem que ser prioridade da minha e na sua vida. Nós temos que medir o nível de unção que eu tenho hoje. Como é que eu estou hoje? Como é que está o meu nível de oração? Eu vou na igreja, pastor, para receber a bênção, eu sento lá e já quero receber. Não, querido, você tem que vir da sua casa já com o seu coração preparado. Você já tem que ter momento, deve ter tido, ou teria que ter tido. Eu tenho que ter momentos de oração na minha casa, para quando eu vier aqui, a unção de Deus já estiver trabalhando. Quando eu estacionar meu carro aqui no estacionamento, eu já vou sentir a presença de Deus. Você crê nisso, querido? Mas não depende de mim, nenhum pastor do É na Marra, mas nós temos que buscar. O que aconteceu lá? Porque os discípulos estavam preocupados com o momento que nós estamos vivendo hoje. Querendo ou não, a nossa geração está vivendo os últimos dias, irmãos. Ou será que eu estou enganado? Ah, pastor, sempre houve crises como essas. Será? Passamos por uma pandemia. Quando a gente estava no meio de uma pandemia, se alguém falasse para você assim, ó, daqui a pouco a gente está vivendo momentos de guerra, né? Que hoje tudo é global. Pandemia, antigamente era epidemia, era só na Europa, não chegava no Brasil. Você pensa numa pandemia que alcançou todos os lugares, nenhum lugar da Terra ficou sem essa praga. Eu vi Ilha de Galápagos, que é no meio do Pacífico, irmão, demora muitas horas para chegar lá, todo mundo com Covid. E nós estamos vivendo esse momento agora, mas os discípulos que estavam com Jesus estavam ansiosos. O que vai acontecer nos últimos dias? Talvez você tenha esse questionamento. Pastor, o que vai acontecer? Qual o desenrolar das coisas daqui para frente? E eu quero pedir a direção de Deus para que eu possa orientar a igreja, para nós começar a meditar nisso. Eu não sei o que vai acontecer. O que será que vai acontecer? Quando que vai ser o arrebatamento? Quando que vai vir um anticristo? Quando que nós vamos estar diante do trono? Nós precisamos entender sobre isso, porque senão a gente fica perdido e vivendo sobre a orientação do que o mundo nos indica e sobre a orientação do que a nossa alma fala para a gente. Ah, eu acho que vai ser assim. Não, a palavra de Deus é bem detalhada em tudo que nós estamos vivendo.
Por isso que eu digo para você da necessidade da unção, porque senão você não vai ser salvo, eu não vou ser salvo. E Jesus explica isso com várias parábolas. Então Jesus foi abordado pelos discípulos em Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, imagine Jesus saindo do templo, o templo de Herodes. Acho que tem até uma foto da época, como que era um templo suntuoso. Olha como que era. Lá em Israel tem uma maquete que mostra como que era esse templo. E esse templo era suntuoso. Você nota que era pedras brancas, e quando o sol batia nessas pedras, refletiam. Então, os discípulos estavam admirados com a arquitetura. Demorou algum tempo para fazer esse templo, mas era um templo magnífico. E Jesus saiu desse templo. Agora, imagine Jesus saindo desse templo e caminhando com os discípulos. E os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a construção do templo, falando: olha, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Jesus perguntando para os discípulos: vocês estão vendo todo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra, eu lhes garanto, e serão todas derrubadas. Isso aconteceu, pastor? Isso aconteceu no ano 70, depois de Jesus Cristo, depois da morte de Jesus Cristo. Se você estudar a história, general Tito cercou Jerusalém e eles destruíram. Por que não ficou pedra sobre pedra? Tem algumas teorias, mas é que eles eram tão ávidos com ouro que eles queriam saber. Uns achavam que os judeus tinham escondido ouro no meio das pedras, derrubaram tudo, e como Jesus disse, se cumpriu todas as profecias que Jesus cumpriu. Isso é história, irmãos, não é eu que estou inventando. Então tudo que a palavra de Deus nos diz é verdade. E essa igreja, existe uma igreja hoje, uma igreja, entre aspas, moderna, que algumas coisas que tem na Bíblia para eles é alegoria. Isso é alegoria, isso não aconteceu. O que vai acontecer em Apocalipse do 6 ao 8, isso é alegoria. Podemos arrancar o Salmo 91, porque vivenciar o que o Salmo 91 nos fala, isso é impossível. Você acha que Deus vai vir com todo esse poder sobre nós, com essa proteção? Por isso que é sutil, irmãos. Então Jesus está falando também sobre essa igreja moderna, que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então Jesus dizendo que o templo não ia ficar de pé, que todas as pedras seriam derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, já tive o prazer de ir lá. É magnífico, irmãos. Imagine aonde Jesus vai colocar os seus pés quando Ele voltar aqui na terra. Os discípulos dirigiram-se a Ele e em particular disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será, foram duas perguntas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? 3 perguntas. E Jesus respondeu: cuidado que ninguém te engane. Então nós estamos vivendo um momento de engano, irmãos. Eu pergunto para você: existe alguma coisa que eu posso tirar da Bíblia e colocar na Bíblia? Não. Nós temos que seguir estritamente o que a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus permanece para sempre. Jesus, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tem pastores dizendo: irmão, nós estamos vivendo um momento que pastores intelectuais, conceituados, que nós temos que, usando Romanos 8, dizendo que nós temos que renovar nossa mente para aceitar as coisas do mundo, para aceitar o pecado do mundo. Hoje saiu alguma coisa aqui, na notícia de hoje, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, irmão. Nós estamos vivendo momentos de pressão, de sermos censurados em todo momento. Então tem até que tomar cuidado. Mas é a igreja que está se colocando hoje em dia. Então Jesus nos ensinando: cuidado que ninguém te engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, que nós estamos vivendo, e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tudo isso que nós estamos vivendo, que a nossa geração passe por isso, que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Irmãos, é um dominó. Guerra só na Ucrânia contra a Rússia. Não é, irmãos. É tudo amigalhado. Por quê? A Rússia fornece gás para a Europa, e Israel descobriu uma jazida de gás muito grande, só que eles não podem, nesse momento, fornecer gás, mas eles já se propuseram a fornecer gás para toda a Europa. Você acha que a Rússia vai ficar feliz com isso? E a palavra fala para nós lá, Ezequiel 38, sobre Gog e Magog, quem que vai... Então, esses são estudos que eu e você temos que ter. Quem está encabeçando? A palavra de Deus já dizia: Rússia, Irã, Turquia, todo esse povo aí. Tudo que a palavra de Deus nos diz é o que está acontecendo agora.
o mapa, o fundo do mapa geopolítico para o fim dos tempos já está se montando. Por isso que eu digo do nível de unção. Como é que está o nível de unção meu e seu? E nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Tem havido fomes, irmãos? E haverá terremotos. Tem havido terremotos em vários lugares, em todo lugar da terra, é todo no nível. Seca na Europa, esse ano na Alemanha, se você pesquisar, como eu já disse, foi o maior em 500 anos. Rios que nunca ficarão secos. Os rios se secaram e essa seca aconteceu há 500 anos atrás. E as pedras do fundo apareciam, e lá eles escreveram nessas pedras. Se você estiver lendo essas coisas agora, você está passando por dias terríveis, porque foram secas terríveis. Estão vivendo esse ano. Crise de abastecimento, falta de comida, fome, terremotos em vários... Será que nós estamos vivendo isso? E às vezes a gente passa, achando, não, isso não é normal, daqui a pouco tudo melhora. Será que tudo melhora, irmão? Nós estamos passando de uma coisa para outra. Pastor, o senhor está querendo colocar um temor no nosso coração? Não, querido. Pelo contrário, a igreja do Senhor Jesus está segura. E eu e você estamos seguros onde? Na unção de Deus. Só quando nós estamos debaixo da unção de Deus. Por mérito nosso, não. Nós temos algo a fazer. E Jesus vai nos ensinar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um religioso. Eu tenho que vir na igreja, sentar aqui. Eu tenho que achar defeito nas pessoas? Não. Isso não vai trazer unção. E tudo isso será o início das dores, porque Jesus fez um comparativo com a mulher que está esperando o filho. Quem já teve filho aqui? Levante a mão. Quem é mãe? Quando a mãe começa os primeiros meses, do primeiro filho, as primeiras dores que a mãe sente, parece que o mundo vai acabar. Ai, que dor terrível. Só que essa dor não se compara à dor da hora do parto, porque vai chegar esse momento. Então nós estamos vivendo, porque é uma frequência entre 60 e 100 contrações uma mãe grávida tem. E nós estamos passando por essas contrações. Cada hora aperta mais. Hoje tem um aperto, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, em que Jesus já falou que tudo isso ia acontecer. Mas o problema é que muitos estão acomodados. E eu estou pregando para mim hoje, se você me permite. Também eu não posso ficar acomodado, porque, irmão, existe uma guerra. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele não para, ele fica a todo momento querendo atacar a nossa alma. Então muitas pessoas estão se acomodando. E é fácil a gente se acomodar hoje em dia. Eu não vou na igreja porque eu vou assistir pela internet. Deus abençoe você que assiste pela internet. Mas a comunhão dos santos, quem instituiu a igreja foi Jesus. Minha mãe falou aqui domingo, eu fiquei comovido, muitas pessoas ficaram. De que muitas pessoas não têm vindo na igreja. Mas eu alerto que não é uma questão de que minha pastora quer que eu quero, não. É uma questão de vida ou morte eterna. Dois caminhos, não tem opção. Você vai tentar argumentar, não. Nós precisamos estar firmes, irmãos, porque a palavra nos ensina que não vai ser de qualquer maneira. E Jesus explica lá no Mateus, no capítulo 22. Ele também falou uma outra parábola. Olha o que está acontecendo com muitas pessoas. Porque é natural, irmão, a gente se acomodar. Um dia por causa do trânsito, outro dia porque está frio, outro dia porque está calor, outro dia porque está chovendo, né? E daqui a pouco esfriou. Daqui a pouco passou. Outros não vêm mais na igreja porque se decepcionaram com as pessoas. Olha a igreja. O pastor Ciro me decepcionou. Você vai achar muitos erros em mim, nos pastores, nas pessoas que frequentam aqui. Outros, é porque se desviam mesmo, que o mundo abraçou as coisas do mundo. Puxa, eu tenho meus negócios, pastor Ciro, eu tenho minhas atividades, eu preciso priorizar os meus relacionamentos com as pessoas, eu preciso ir em casamento, eu preciso de aniversário. A igreja, a gente deixa para depois. A igreja tem que ser prioridade, querida. A minha vida, a oração, você tem prioridade, porque você vai ter uma vida eterna com quem? Onde há choro e ranger de dentes, ou estar eternamente com Jesus, vivendo com o corpo glorificado. Pastor, querido, ou você acha que você nasceu de uma maneira espontânea e Deus não tem um plano eterno na sua vida? Deus tem, só que Ele esclarece. Existe algo que eu e você devemos fazer. Quando a gente sai do meio da igreja, nós estamos muito susceptíveis, a gente fica fraco.
Nós temos que vir, irmão, nós temos que lutar contra a carne, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que pensar, eu tenho que ouvir coisas que me remetem à palavra de Deus. Irmãos, você e eu não estamos seguros sem a proteção da palavra de Deus. Como que você vai combater as setas malignas de Satanás na sua mente? Só com a palavra de Deus, assim como Jesus fez no deserto. E Jesus falando aqui, olha, Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei. E Jesus contando uma parábola. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Existe um banquete que nós vamos cear com Jesus. Você crê nisso? Então, Jesus fazendo uma analogia, mas comparando com o que vai acontecer. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Os judeus foram convidados, porque era o povo de Deus, foram convidados para o banquete, mas não queriam saber, como muita gente também não quer saber. Dizendo-lhes que viessem, mas esses não quiseram vir. Não quero ir não. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Está tudo pronto. Qual a opção? O que eu e você vamos decidir fazer de hoje para frente? Eu estou brincando de eternidade comigo mesmo? Venham para o banquete do casamento, mas eles não lhe deram atenção e saíram. Como muitas pessoas falam: vamos na igreja, você precisa buscar a Deus. Sabe o que é? Problema aqui, problema lá, vai arrumar encrenca. A pessoa não entende, porque está cego. Ele tem escama nos olhos, ele não está vendo tudo que está acontecendo, que o mundo não tem mais condição de se viver em harmonia. Estamos vivendo as pessoas aí atacando. Nós estamos com um país polarizado, irmãos. Você pode ser atacado com um posicionamento seu político hoje em dia, na rua. Mas eles não deram atenção e saíram para o seu campo. Foi ver, cuidar das coisas. Vou cuidar dos meus negócios. Vai cuidar dos seus negócios, você vai ver. Daqui a pouco vem a frustração, ou não tem a bênção de Deus, você se arrebenta todo. Não digo que você tem que trabalhar, mas eu estou falando de priorizar. Eu preciso priorizar. Mas não deram atenção e saíram e foram para o campo, o outro para os seus negócios. Foram cuidar das suas coisas. Os restantes agarravam. Tem muita gente que se revolta também. Você sabe que hoje você vem aqui na igreja, você tem toda a liberdade. Mas se você for na Nigéria, deixa eles saber que você é cristão, eles cortam a sua mão com um machado. É isso que está acontecendo. Vai na Indonésia, eles jogam óleo fervendo na sua cara depois que você sai da reunião de oração. É isso porque eles têm que fazer escondido, e nós temos liberdade aqui ainda. Pastor, será que alguém faz isso? Faz. E já estão falando, né? Tanta coisa aqui. Estão querendo criar uma igreja, irmãos, com um evangelho mentiroso. Então nós temos essa liberdade e a gente não dá valor. E tem muita gente que gostaria de estar sentado aqui como eu e você, podendo participar de um culto da liberdade, e não pode. Os restantes, agarrando seus servos, maltrataram-no e os mataram. Muitos de nós vamos ser perseguidos, infelizmente. Muitos de nós vamos ser mortos. Muitos cristãos têm sido mortos colhendo trigo. Isso é narrativo, isso é fato, irmão. Não é que eu estou inventando. Com a própria foice que estão colhendo trigo, eles mataram os cristãos e deixaram com a foice fincada dentro dos olhos deles. Coisas terríveis. Porque o inimigo veio para destruir. Mas Jesus já falou tudo sobre isso. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas. Jesus está falando para mim e para você: vão às esquinas. Quem que está na esquina? Quem está na esquina é que não sabe o caminho que vai tomar. Está encruzilhado, não sabe se vai para a direita, para a esquerda. Então tem muitas pessoas assim. E eu preciso, em nome de Jesus, que Deus me dê sabedoria para me falar para essas pessoas que estão na esquina, sem rumo, dizer: só Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Será que eu e você estamos dispostos a isso? Vão às esquinas e convidem para o banquete todos vocês, os que vocês encontrarem. Então os servos saíram das suas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má.
E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Olha, como eu e vocês somos convidados, né? Nós estamos na sala do banquete. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Então tem muita gente que está na igreja, pertence à igreja, só que Deus conhece o coração. E o que aconteceu com esse? Ele não estava com vestes brancas, vestes nupciais. Nós temos que estar preparados, querido. Será que eu e você estamos com vestes nupciais? Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Como é que você está fazendo aqui sem estar preparado, sem ser digno? O homem não teve o que responder, emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés. Jesus que falou isso, irmãos. E lancem-no para fora. Aonde? Nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, irmãos, a igreja moderna tem apregoado que somos especiais, muito amados, mas a realidade é que se não nos arrependermos, não seremos dignos de ser arrebatados. Se não nos arrependermos, nós não vamos ter essa veste nupcial. Quais são os sintomas dessa igreja moderna? Por isso que eu estou falando, nós estamos aqui. Eu não sou em nome de Jesus, nós somos uma igreja do Senhor Jesus, irmãos. Você não vai ser enganado. Como diz a palavra de Deus, nos últimos dias vão vir muitos em nome de Jesus, mas tudo com engano. Sintomas que a gente detectou aqui, eles não se importam. Você fala da palavra de Deus, você não está nem aí. Os jovens, tudo revoltado. Que Jesus, o quê? Paralisados na encruzilhada da vida, não sabe para onde vão, não sabe que caminho seguir. Uma geração que não aceita uma orientação ou uma repreensão, é ou não é? A geração Nutella, só que é docinho, né? Você fala: viu, você precisa se arrepender, você precisa... Quem é você para falar isso para mim? Porque quer tudo pronto. Geração miojo, né? Ligou, está pronto, comeu. Quer tudo instantâneo e não aceita a repreensão, sabe? Você tem que buscar, você tem que se arrepender. É isso que tem acontecido com a igreja desses dias. Mas a nossa igreja não é assim, amém? Em Lucas, no capítulo 21, do 31 ao 36, diz assim: assim também quando virem essas coisas acontecendo, quando nós virmos tudo isso que está acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração. Uau! Então Jesus está dizendo que quando tudo isso que está acontecendo no nível, o que está? Terremoto, guerras, rumor de guerras, pandemia, pestes. Eu asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão. Então você que pensa, a pessoa que pensa em guardar e ter alguma propriedade aqui na terra, amigalhar tesouros aqui na terra, saiba que os céus e a terra, não é só a terra, os céus tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenha cuidado para que os seus corações, irmãos, vamos prestar atenção. Eu e você precisamos tomar cuidado, para que os seus corações, para que a nossa vida, não fiquem carregados de libertinagem, de viver como o mundo vive, no pecado, na bebedeira e nas ansiedades da vida. Puxa, eu preciso, irmãos, eu estava entrando nisso, negócios, eu preciso garantir. Você não garante nada, irmãos, nós não garantimos nada, só que eu e você precisamos garantir uma coisa: o nível de óleo, o nível de unção na minha vida e na sua vida. E em nome de Jesus eu declaro que vai haver um despertamento na sua vida, e você vai ficar preocupado e vai tentar medir como é que está meu nível espiritual. Eu ouço um corinho, eu ouço uma adoração, não sinto nada, eu fico imune. Alguém ora e começa a falar em línguas do meu lado, mas eu fico ali olhando, analisando. Poxa, o que esse cara está fazendo? Que vergonha, está olhando em línguas, não sente mais nada. Hoje estava conversando com o jovem, por quê? Porque o mundo vai tomando conta, você fica impermeável, você não sente mais nada, fica cauterizado, não sente. Canto hino de adoração, todo mundo adorando a Deus, e a pessoa analisando. Tem uma pregação com uma palavra que vai direto ao coração, e a pessoa está tentando analisar. Puxa vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Precisamos medir o nível de unção da nossa vida, irmão. Nós não estamos brincando de eternidade, não estamos brincando de igreja. Você vai ficar, você não vai ficar, amém? Mas a pessoa que não tiver com o nível, quem falou? Jesus falou na parábola das 10 virgens.
Que horas que você marca um casamento? Meia-noite. Ninguém marca casamento meia-noite. Que hora que você marca o casamento? 7:30 da noite. As virgens prontas para o casamento, esperando o noivo, 7 horas da noite. Mas o noivo não vinha. O noivo está demorando, pastor. Jesus não vem. 7:30, 8:30, 9:30. Dormiram. Todas dormiram. Inclusive as que estavam com azeite cheio. Mas estava com azeite cheio. Chegou meia-noite, o noivo gritou. E não tem conversa, irmão. Se não tiver azeite, não vai entrar. Depois que a porta fechar, pode bater à vontade. Qual que é o nível de óleo meu e o nível de óleo seu de unção? Para analisar. Como que eu aumento esse nível, pastor Ciro? O que eu faço para aumentar o nível? Jesus ensina. Não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Vai ser de um dia para a noite. Ninguém está esperando. A destruição total de repente. Não tem aviso. Porque ele virá sobre todos. Todos o quê? Que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos. Como é que eu faço para aumentar minha oração? E orem. Será que eu tenho tido meu momento de oração? Será que eu preciso aumentar meu tempo de oração com Deus? Será que eu estou relegando as coisas de Deus para fazer as coisas desse mundo? Sempre atentos e orem para que vocês possam escapar, para que vocês possam ser arrebatados, porque vocês não passem por isso, porque vai ser uma destruição muito grande. Escapar de tudo que está para acontecer. Olha só o que Deus nos fala. Quando nós tivermos um nível de unção, você está protegido. Você está dormindo, você está, eu vou dormir nessa noite. Como é que está meu nível de unção? Oh, Pai, cuida de mim. Eu quero estar preparado. Eu quero estar com a minha lâmpada acesa. Porque eu preciso escapar. Porque vai vir sobre todos os moradores da face da terra, destruição. Mas existe uma forma de você se escapar. Deus está explicando aqui, que Ele cuida de você e de mim. Estejam sempre atentos. Então, irmãos, não é os extremos não é nada bom. Tudo que é extremo não é bom. A pessoa que está morna, não está querendo saber de nada, e a pessoa que fica apreensiva. Com medo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Jesus, irmão, calma. Jesus está te guardando. Se você tiver com azeite cheio, você vai escapar de tudo isso aí. Você vai ser arrebatado. Vai ter bomba nuclear, fomes, destruição. Irmãos, a palavra de Deus diz que nunca houve, nunca haverá tamanho nível de destruição como vai haver. Será que é possível? Você sabe que existem bombas, estratégias. Você vê Hiroshima e Nagasaki. Uma bomba atômica destrui uma cidade. Cada uma bomba destrui uma cidade. Eles fazem bomba de meio megaton. Destrói aqui. Existem mísseis nucleares em submarinos nucleares que fazem tsunamis, querido, com vários megatons. É nesse momento que nós estamos vivendo. O mundo para se destruir várias vezes. Será que alguém está falando de guerra atômica? Todo dia, irmão. Porque não tem mais carta para colocar na mesa. E se vocês fizerem isso aqui, eu vou ser obrigado a agir dessa forma. E você vê que Deus permitiu que pessoas malignas, líderes mundiais, colocassem mais fogo para que a guerra acontecesse. E nós estamos nesse clima. Nós estamos orando para que o Brasil escape desse mundo com esse sistema maligno aí, irmãos. E que Deus dê mais um fôlego, um tempo para que nós possamos viver um avivamento. Eu creio no avivamento. Por quê, pastor? Nós vamos falar aqui. Existem profecias sobre o Brasil de um avivamento que vai ter no Brasil de maneira extraordinária. O Brasil, irmãos, não é porque eu sou brasileiro, é porque existe essa profecia que não é brasileiro que fala, é tudo o pessoal do mundo inteiro. Que nós vamos ter um avivamento. Será que eu vou ter um nível de óleo para participar desse avivamento? Será que eu vou falar do amor de Jesus para as pessoas? Ou será que eu vou passar por isso, vai ter um avivamento, eu vou ficar... Aí nós vamos chegar diante do trono, irmãos. Todo mundo, eu, você, qualquer um. Tudo que nós fizemos, a nossa consciência. Eu acho que está certo, está errado, vou fazer. Tudo isso nós vamos dar conta diante de Deus. Vai ser muito rápido esse julgamento, mas vai passar a sua vida toda. Eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para uma pessoa, mas eu fiquei quieto.
Tudo isso vai passar. Então, o nível de óleo. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé. Irmãos, aconteceu o escape, qual que é o próximo episódio? Está de pé diante do Filho do Homem. O mundo explodindo, o mundo se acabando, e você e eu somos arrebatados e já vamos estar diante de Jesus. Que é a coisa melhor? Será que vale a pena servir a Deus? Ah, pastor, é muito difícil crer. Então, você não vai crer em filosofias humanas? Você vai crer que vai vir uma pessoa que vai ter um líder mundial? Muitos vão crer que vai dar toda a solução para todos os problemas nossos. Você vê a parábola no Mateus 25, parábola das 10 virgens. Então, irmãos, eu queria passar para vocês a profecia. Eu queria que você se inteirasse, e eu me inteirasse. Algumas pessoas já viram na internet. O que tem para o nosso Brasil? Desde quando tem profecias? Eu queria que você não ficasse temeroso. Saber que nós vamos ser uma arma poderosa para o reino. Nos últimos dias, o Brasil vai ser. O Brasil já alimenta 1 bilhão de pessoas na face da terra. Tem muita gente que quer tolir o nosso Brasil de produzir alimento. Não é só de alimento, nós vamos exportar missionários que vão pregar na Europa, nos Estados Unidos, e vão reacender a chama do Evangelho lá. Quem que fala isso? Olha, eu queria mostrar para você. A primeira profecia foi no ano de 1912, onde o missionário evangelista sueco Gunnar Wingren profetizou em um culto na cidade de Chicago. Olha, só gringo. Um pastor que é lá de Chicago, Estados Unidos, numa cidade chamada Belém. Olha, ele profetizou em 1912. Ele falou de Belém, irmãos. Quem sabe a história da Assembleia de Deus aqui? Veio 2 missionários lá em Belém, querido. E ele profetizou, ele falando assim, num culto na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que numa cidade chamada Belém do Pará, cairá um poder de Deus que faria o último e o mais poderoso despertar da terra. Começou lá, aqui no Brasil. A segunda profecia aconteceu em 1935, onde um pastor do Texas, chamado Will Limberham, profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgirá um povo marchando contra a imoralidade, e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Você crê nisso? Você vai participar disso? Precisa do nível de unção. Terceira profecia foi no ano de 1936, bastante tempo atrás, onde o evangelista britânico Smith, o igual Worth, pregava em Sydney, na Austrália. Lá na Austrália, irmãos. Quando ele profetizou que o poder de Deus na vida dele era muito pequeno, perto do grande mover que seria derramado sobre o Brasil no futuro. E o interessante, irmãos, esse homem ressuscitou 25 pessoas mortas. Tem fotos de crianças. Você crê nisso? Olha que homem. E ele está falando aqui que o que ele viveu era muito pequeno, ser derramado sobre o Brasil no futuro. O interessante, irmãos, é que esse Smith foi um grande homem de Deus, muito usado pelo Senhor, e no seu ministério ele ressuscitou 25 pessoas mortas, tudo através do poder do Espírito Santo. O poder de Deus tem poder de vida. Quem quer participar desse avivamento? Não precisamos estar com o azeite cheio. Deixa de lado, eu estou desanimado. Deixa de lado, eu fiquei decepcionado com a congregação. Deixa de lado, você vai perder uma coisa tão maravilhosa, que é participar do avivamento. Eu quero participar do avivamento. Que Deus me dê graça, que Deus te dê graça. Quarta profecia foi no ano de 1970, onde o pastor americano Kenneth Hagin profetizou que, como o futebol do Brasil tinha encantado a todos na Copa do Mundo, que aconteceu no México naquele ano, foi em 70, o Brasil brilhou, né? As nações seriam abaladas pelo grande poder que o Senhor levantaria em nosso país. Quinta profecia, no ano de 1979, um dos maiores pregadores de todos os tempos, o pastor americano Billy Graham, nada mais nada menos que Billy Graham, estava em um evento nos Estados Unidos, e no lugar onde ele estava havia bandeiras de diversos países do mundo. Então ele passou
de bandeira em bandeira, orando por cada nação. E quando ele chegou na frente da bandeira do Brasil, o pastor norte-americano parou e recebeu de Deus a profecia de que aquele país seria o celeiro espiritual do mundo e que muitos profetas do Senhor sairiam daquele lugar. Esse é o Brasil. Aleluia. Sexta profecia foi no ano de 1989, na cidade de Montemor, no interior de São Paulo, onde o pastor americano John Walker disse que o Brasil lançará jovens para um grande avivamento e a igreja brasileira trará vida àqueles que estão espiritualmente mortos ao redor do mundo. Amém. Deixa eu pegar aqui. Tem mais profecia. A sétima profecia aconteceu no ano de 1995, onde o pastor Mike Shea profetizou na cidade de Londrina que a adoração e o dom de redenção do Brasil e que o rio do Leão iria fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu nos Estados Unidos. Glória a Deus. Oitava profecia, eu creio, irmãos. Irmãos, Deus não é homem para mentir. Por que vai ter profecia para o Brasil? Por que os gringos vão fazer profecia para o Brasil? Um país, antigamente era terceiro mundo, sul-americano, cheio de problemas. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Oitava profecia foi no ano de 1997, onde o missionário americano John Kilpatrick disse que o espírito da profecia será abundante no Brasil, no futuro, e que os seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta. Enquanto isso, a sua esposa Brenda Kilpatrick viu um anjo segurando a bandeira brasileira e trazendo esperança para os povos da América do Sul. Amém? Você crê que Deus pode fazer um milagre no nosso país, irmãos? E nós continuarmos pregando o evangelho com liberdade? Nós vamos clamar muito aos céus, porque no dia 30 Deus vai dar vitória para nós. A nona profecia aconteceu no ano de 1997, onde ministrava a evangélica Valnilce, 1.000 homens, profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com a majestade e poder, fazendo que o nosso país em lugar de paz, fazendo do nosso país um lugar de paz e prosperidade, e que Deus direcionaria o Brasil como um pão para alimentar o mundo. Amém? Então, tem mais aqui. Décima profecia aconteceu no ano de 99, onde o evangelista americano Bob Jones disse na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, que Deus deu a ele a visão de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da terra. Décima profecia no ano de 2004, o pastor americano David Robertson. Quem conheceu o David Robertson aqui? Eu fui muitas vezes com meu pai lá. Vi um homem que buscava muito a Deus, e ele falava sobre buscar o Espírito Santo, hora após hora, após hora, após hora. Ele teve uma profecia, Deus usou a vida dele, dizendo que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito Santo e despertará o mundo. 12ª profecia, também no ano de 2004, na cidade de Toronto, no Canadá, a profetisa Stacy Campbell. Essa mulher aí, essa mulher é usada por Deus, irmão. Ela gritava, Brasil, Brasil. Se você assistiu o vídeo, ela fica assim, ó, Brasil, Brasil. E ela destacava o Brasil. Diz que o espírito de corrupção existente no Brasil naquela época seria abalado, e que uma unção de justiça iria elevar o Brasil ao primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre a terra. Está desanimado? Olha que notícia maravilhosa. Você crê nas profecias de Deus, irmão? E Deus está fazendo. O que está acontecendo com a economia do Brasil? Irmãos, nós estamos vendo deflação, está caindo os preços. O Brasil está indo bem em tudo. E eu creio que nós vamos continuar. Amém? A 13ª profecia, no ano seguinte, em 2005, na cidade de Manaus, o pastor israelense Benny Hinn declarou que o Espírito de Deus tinha trazido para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração de líderes que estavam surgindo e queriam avançar sobre as nações da terra com poder e grande glória. 14ª profecia, não acaba, irmão? Isso vai te alimentar o teu espírito. E crê que Deus tem algo para o Brasil, Deus tem algo para você. Eu vou participar ou eu vou ficar fora? 14ª profecia, 6 anos depois, em 2011, durante
um culto na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, a profetisa americana Cindy Jacobs disse que Deus estava dando ao Brasil uma segunda chance, abrindo uma nova janela. E o Senhor disse que transformará o Brasil, mas antes o povo deve transformá-lo através dos seus joelhos em oração, através do nível de unção. Deus também disse que começará a transformar o país através dos prédios governamentais e das escolas e das universidades, que estão tudo, tudo emparelhada com esse sistema maligno, e que o seu desejo é abater o principado de corrupção e da miséria, e uma geração de João Batista irá se levantar em breve. 15ª profecia. A mesma Cindy Jacobs disse no ano de 2019 que os dias de glória do Brasil estão chegando, e que se o presidente da República mudasse a embaixada do Brasil de Israel, que era de Tel Aviv para Jerusalém, ele começará a transformar. O Brasil já mudou a embaixada do Brasil em Jerusalém, porque aqueles que oram por Israel são abençoados, e muita gente não aceita. Então a embaixada do Brasil em Jerusalém, para Jerusalém, começará a transformar a economia, como está acontecendo, da nossa nação. Isso foi em 2019, irmãos, e uma proporção tão grande que haverá um avivamento econômico em nosso país. A 16ª profecia, recentemente essa profecia foi dada pelo pastor Jonathan Wilkins, que vive nos Estados Unidos há alguns dias. O Senhor usou esse pregador para deixar a seguinte mensagem à nossa nação: Deus está vindo em breve visitar essa nação que tem mais de 200 milhões de habitantes, pois assim como houve um clamor na terra por um mover de Deus, os seus clamores não passaram despercebidos. O inimigo veio como leão que ruge para buscar aqueles que possam devorar, mas existe um outro leão, e esse leão é da tribo de Judá. É a luz da tribo de Judá, está sobre a nação, pois tem havido guerra nas regiões celestiais, e o medo paralisou até mesmo a igreja. Mas o Senhor diz: o medo já foi derrotado 2000 anos atrás. Uma igreja gigante adormecida se levante, olhe, busque, e o Senhor profetiza para os seus montes, e esses montes se moverão nos próximos dias no Brasil. Tudo está prestes a mudar, irmãos. Deus está chegando para arrancar a corrupção e o engano e a maldade. Ele está expondo aquelas coisas que são perversas. Nós estamos vendo, irmão, as máscaras estão caindo, até mesmo dentro da sua casa, pois Deus está prestes a mudar o roteiro para o seu propósito. É determinado a derramar o seu espírito sobre essa nação. Brasil, levante-se, amém? Então, irmãos, existe uma promessa para nós, mas precisamos ver o nível de óleo, nível de unção. Estou tão seco, pastor, não sinto mais nada. Então, o que eu tenho que fazer? Orar. Eu tenho que buscar a Deus. Não tenho vontade de ir na igreja, vem. Você pensa que eu tenho vontade às vezes? Nem sempre eu tenho. Como diz minha mãe, não quer igreja. Tinha um menino, filho de pastor, que era obrigado a ir na igreja. Ele falava 3 aninhos, não quer igreja. Mas eu quero igreja. Eu quero vir buscar a unção. Que Deus me use para que você receba a unção do céu aqui todas as vezes que você vier. E se for um alerta, eu não quero deixar você preocupado, mas você está vivendo as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E eu declaro na sua vida e profetizo que você tem um nível de óleo aumentado a cada dia. Você vai buscar mais a Deus, você vai ter um desejo de falar com o Pai. Pai, me dá da tua segurança, eu preciso da tua unção, eu preciso do teu Espírito Santo comigo, eu preciso estar guardado para ter o escape, para estar contigo. Eu não quero vir passar por isso, não quero passar por essa destruição, amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor nos ama, mesmo muitas vezes estamos desanimados, cansados, nós sentimos uma opressão maligna às vezes sobre a nossa vida, nesse mundo tão triste, com notícias tão desesperadoras, mas nós mais uma vez nos voltamos para a tua palavra e vemos que o Senhor nos orienta em tudo o que devemos fazer. Nós devemos aumentar o nosso nível de óleo, estar com as nossas lamparinas acesas, que seja uma preocupação constante, prioridade na nossa vida. Minha lamparina tem que estar acesa.
A lamparina dos meus amados tem que estar acesa. Que Deus proteja as nossas crianças de toda malignidade. Que nós possamos ter as nossas lamparinas acesas para ungir e orar pelos nossos filhos, para repreender toda a garra de Satanás que vem sobre eles, com todo tipo de malignidade, de prostituição, de coisas que vêm diretamente do inferno, Pai Santo. Mas a sua unção, a unção que está sobre a nossa vida, vai proteger a nossa casa, vai proteger a nossa igreja, vai proteger os nossos amados. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida. Amém. Amém. Vamos começar a medir o nível de óleo. No carro, né, Vlad? Tem a vareta de óleo, né? Se não tem óleo, o carro funde. Não tem como eu e você vivemos de uma maneira, vamos levando. A igreja é um clube, eu vou quando eu quero, quando eu sentir bem, quando tiver o grau perfeito de temperatura, o tempo estável, meu carro. Não, nós temos que reagir, irmãos. Temos que reagir e falar isso para a pessoa nas congregações. Para de marcar bobeira. Você vai ficar, você não vai escapar. Eu não vou escapar se eu não tiver com a minha lamparina acesa, amém? E Deus abençoe a sua vida, que nós possamos continuar firmes, irmão. Eu não estou aqui para mostrar para as pessoas, você não está aqui, lógico que a pastora Osaide é muito amada, muito respeitada por vocês, a pastora Osaide fez um pedido, mas nós precisamos esclarecer as pessoas dessa maneira, com sabedoria. Onde vai de quinta-feira? Eu sei, estou cansado, vi o Corinthians ontem perder, né, pastor Cláudio? Estou cansado, deprimido, não estou contando na igreja, mas isso é normal, o Corinthians é assim mesmo, mas estou brincando, amém? Então, irmãos, não deixa virar um clube a igreja, não é porque é nossa igreja. E tem pessoas que ficam analisando, será que eu vou na Ebenezer? Será que eu vou lá no Recanto? Né? No Recanto Verde? Não sei, acho que tem uma igreja melhor, né? Ele não para em lugar nenhum, ele não frutifica. Pega uma árvore, planta num lugar, deixa 15 dias, planta em outro lugar. Nunca vai dar fruto. Não existe igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não vá, porque você é imperfeito, você vai estragar essa igreja, amém? Mas não existe. Então nós temos que olhar para Jesus, irmãos, desvencilhar dessas coisas. Você tem que começar a chamar as pessoas que você gosta. Vamos na igreja. Essa igreja foi construída aqui para que nós possamos congregar juntos. Ih, pastor, mas já tem tantos eventos nas congregações, por isso que nós queremos. Eu quero que as pessoas venham de domingo. Não é que eu quero. É que nós como igreja, irmão, a gente não pode ser bobo, porque as coisas começam sutilmente. Domingo, Ebenezer. Domingo, Ebenezer. Domingo, Ebenezer. Vamos estar juntos, irmãos. Vamos começar a difundir isso aí. Domingo, Ebenezer. Nós vamos conversar com os pastores para a gente reorganizar. Porque isso aqui foi construído, a nossa igreja, irmãos, tem uma estratégia que foi dada por Deus, para meu pai e para minha mãe. As igrejas nas congregações dos bairros são para atender durante a semana, mas domingo é Ebenezer. Domingo é Ebenezer. Pastor, tem muitas pessoas que não têm condição. É verdade, eu entendo, não tem condição. Mas quem tem condição vem. Nós temos na ceia, nosso recorde é 5.600 e poucas pessoas. Por que não pode vir 2.000 pessoas de domingo? Pode. A pessoa quando quer, pode. O que eu vou fazer, Ebenezer? Eu vou subir meu nível de óleo de unção. E nós vamos nos consagrar aqui para você sair com unção daqui, querido. Porque não vamos reverberar o que aqui? Vamos reverberar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai subir seu nível de unção. E você já vai vir de casa orando. Você já vai chegando em casa, vou sentar lá, quero ver o Corinthians, quero ver o que o pastor pregou. Não, você já vai vir clamando: Senhor, eu preciso da tua unção. Eu preciso do nível de unção. Eu preciso estar contigo, eu preciso estar preparado. O tempo está chegando, queridos. Jesus está voltando. Nunca nós vimos em nenhuma geração o que está acontecendo hoje em dia. Nós temos que estar preparados. Nível de unção é fundamental. Eu preciso estar. Se eu não tomar cuidado, irmão, eu fico. Porque é fácil a gente chegar aqui, pregar no púlpito e falar: estou falando para mim, estou pregando para mim hoje. Ciro, toma a tendência, rapaz.
Busca mais a Deus, deixa o seu nível de azeite lá em cima, querido. O máximo que você puder. Momento que tem, entra no carro, ora a Deus. Eu vou pensar mal, cheio de problemas, vou criticar não sei o que, política. Ora a Deus, está perdendo tempo. O nível de hoje está baixo. Preciso subir. Eu estou vendo que em casa está tendo muita briga, muita dissensão, o nível de unção está baixo. Ninguém tem buscado a Deus. Eu estou andando triste, meu coração está pesado, o nível de unção está baixo, o painel está piscando, está vermelho. O que eu faço para reverter isso? Dobra o seu joelho e busca a Deus. Tem um momento, irmãos, ninguém pode fazer nada por você, ninguém pode fazer nada por mim, é eu e você. Então Jesus ensinou: ore, fique preparado. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.